Muito bem, meus amigos, estamos dando continuidade à palavra de Deus, daquilo que Deus tem de especial para nós nesta manhã. O coração do pai do filho pródigo era, sobretudo, um coração perdoador. Talvez esta seja a mensagem mais forte de toda a parábola. O perdão incondicional que foi liberado para aquele filho. Isto é a manifestação da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em sua epístola, também reconhece a importância do perdão incondicional para a manutenção da saúde, do relacionamento da família e da igreja de Cristo. Ele escreve dessa forma. Efésios capítulo 4, verso número 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 também diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façai-vos vós também. Olha que responsabilidade. Romanos capítulo número 12, versículo 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoarei. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo de culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência da graça. É impossível conviver sem praticar a arte do perdão. Quando não se vive com essa consciência, as pessoas vão desconstruindo seus relacionamentos e acumulando sentimentos negativos no porão da alma. Nunca a alma humana surge tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Perdoar é um ato tradicional aos olhos do homem natural. Qualquer pessoa que tentar compreender o perdão apenas sobre perspectiva humana nunca irá encontrar motivos para perdoar. Errar é humano, perdoar é divino. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto, você deve perdoar os outros. A Bíblia viva diz que o perdão deve ser compreendido sobre a ótica divina. Perdoar é uma questão de obediência à ordem do Senhor. Jesus diz: quando estiveres orando, perdoai. Quando você libera perdão incondicional, é uma atitude de obediência ao Senhor. O resultado disso é cura, libertação, crescimento. Nada agrada mais o coração do nosso Senhor do que a nossa atitude de obediência. Lembra-se, Deus sorri quando nos vê liberando perdão aos nossos ofensores. Isso significa vitória sobre o mal. Glória a Deus. O perdão não é a emoção, não é uma emoção, mas uma decisão. É um ato de minha vontade
não de minha emoção. Já ouvi alguém dizer: eu ainda não senti que devo perdoar. O perdão é uma decisão com base em princípios e não no que está sentindo. Você não pode ser dirigido pelos seus sentimentos, mas nem pelas suas emoções, mas sim por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais ofensa perante 3 pessoas. Primeiro, Deus. Segundo, os outros, inclusive o ofensor. E terceiro, a si próprio. Quem perdoa, sepulta o que aconteceu para nunca mais desenterrar. É decidir não falar mais sobre o que aconteceu, pois o que já foi resolvido com o perdão não merece mais atenção. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19, está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E Deus é quem pesa nossas causas em balança justa. A mim e a você cabe apenas perdoar. Perdoar é deixar prevalecer a graça em vez da vingança. O sentimento da vingança faz da pessoa uma prisioneira do diabo, pois as Escrituras descrevem como um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. O sentimento de vingança faz com que as pessoas transportem dentro de si a presença do ofensor, lhe ofendendo, machucando e ferindo todos os dias. O sentimento da vingança facilita a ação destruidora de Satanás na vida das pessoas que resistem em perdoar. O melhor caminho é o da graça, do perdão incondicional. Muito bem, perdoar é manter abertos os canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Nós crescemos no conceito das pessoas, construímos autoridade, ganhamos crédito quando liberamos perdão incondicional. O perdão é uma das demonstrações de humildade, e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça, honra e exalta os humildes. Perdoar não é a demonstração de fraqueza, mas sim de sabedoria. Perdoar é uma reação positiva para qualquer ofensa, ao invés de uma reação negativa para o ofensor. Pessoas que sabem perdoar são pessoas que pensam positivamente, mesmo que a circunstância seja negativa, desfavoráveis e contrárias a elas. O pessimista, negativos e os que cultivam pensamentos medíocres sempre terão dificuldade para perdoar, porque não conseguem enxergar o que os otimistas enxergam. Quando você consegue enxergar o lado positivo, até nas tragédias e nos acidentes de percurso da vida, o perdão flui com maturidade, com naturalidade. Perdoar é pensar, é reagir positivamente. Foi assim que Estevão reagiu diante das dificuldades. Lembra que foi apedrejado? A invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, morreu. Perdoar é zerar as contas do passado. Quando o perdão é liberado incondicionalmente, estamos dizendo para o ofensor: você não me deve mais nada. A conta foi rasgada. Conversando com uma senhora, ela me disse que ouviu da pessoa para a qual ela havia liberado perdão: você sabia que perdoar é voltar a ser como era antes? É viver em comunhão com
como se nunca aquilo tivesse acontecido. Foi exatamente o que aconteceu na parábola do filho pródigo. Tudo voltou a ser como era antes. Eu creio no poder restaurador do perdão liberado graciosamente. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. Quem foi por Deus perdoado deve perdoar sempre que for necessário. Não existe outra saída. Esta é a única porta para a Bíblia nos apresenta. Se você for perdoado, devo perdoar quem precisa do seu perdão. O apóstolo Paulo escreveu: perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Os filhos devem refletir com suas atitudes e comportamento os traços do caráter do seu pai. Se você é filho de Deus, deve agir como seu pai age. Glória a Deus. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amor. Que motivo o Senhor tinha para nos amar? Diz a Escritura: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Todo perdão liberado é demonstração de amor incondicional. Ninguém pode afirmar que ama quando não há disposição de vontade para perdoar. Perdoar é amar sacrificialmente, como Cristo nos amou. Perdoar é dizer não ao ressentimento. Perdoar é reconstruir o que foi destruído. Olha que maravilha! Glória a Deus! Perdoar é fechar a porta do coração para a amargura. O escritor das cartas aos Hebreus diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Toda raiz de amargura causa perturbação no coração de quem sente e contamina as pessoas próximas deles. Quem muito perdoa, vive com suavidade, com leveza, com alegria, prazer e muita doçura na alma. Perdoar é um indicador de nossa compreensão no amor de Deus para conosco. Perdoar é semear misericórdia. Perdoar é reconhecer que todos nós estamos sujeitos a tropeços e quedas. Quando trouxe a Jesus uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério, disse ela: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tal seja apedrejada. E tu, pois, o que diz? E eles diziam isso, tentando para que tivesse que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus, com uma voz, com a única resposta, desarma aqueles homens impiedosos e faz com que eles compreendam o que significa perdoar. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus estava como nos perguntando: nenhum de vocês comete pecado? Nenhum de vocês algum foi perdoado? E eles entenderam a mensagem. Quando ouviram isso, retarguidos de consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O interessante é que Jesus era o único que não tinha pecado e poderia apedrejar. Porém, a graça venceu a lei, e ele perdoou a mulher. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Quem poderia reconhecer que também é o que precisa ser perdoado? Perdoar é praticar generosidade, ser generoso com as pessoas. Perdoar é deixar livre, saltar, libertar, desimpedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional àquele que te feriu. O perdão de Deus é o perdão para o perdão humano. Perdoar é desativar o sistema de violência que existe dentro ou fora de nós. Aleluia! Perdoar é manifestar a natureza do Cordeiro de Deus em nós. Perdoar significa
saltar pontas à corda, colocando fim na guerra. Perdoar é restaurar a comunhão interrompida. O perdão é a atitude central do cristianismo. O perdão é a Fátima de coração, é a curva dos memórias amargas e anésia do amor. Perdoar rejeita o ego que existe dos seus defeitos. O perdão é difícil porque é caro. O homem que perdoa paga um preço tremendo, o preço do mal que perdoou. Se o perdão fosse algo de pequeno valor, não seria necessário Jesus morrer na cruz, assim como para Deus o perdão custou um alto preço. Não é diferente quando temos que praticar o perdão. Qualquer pessoa que diz para mim, perdoar é muito fácil, ainda não deve uma flecha atravessando a alma. Como razão afirma, todos dizem que o perdão é uma bela ideia, até terem algo a perdoar. Só saiba que quando é difícil perdoar, quando se for ferido profundamente por quem mais se ama. O pai do filho pródigo poderia dizer, eu sei que o preço do perdão. Mas não, ele preferiu perdoar, fazer festa e alegrar com o filho que para ele estava morto e foi achado. Que essa palavra possa continuar falando ao teu coração.